Eu fiquei assim, perplexo outro dia quando eu vi o secretário do Ministério do Planejamento fazer uma exposição sobre as obras do PAC. Eu não sabia que 90% do PAC tinha sido concluído até meados do ano, PAC 2. Então, a incapacidade deles divulgarem as coisas boas que fazem, né, a comunicação do governo é muito ruim nesse sentido. Ainda que tenha havido aumento do investimento público, isso houve, tá certo? Caiu em 2011, depois recupera e tal, tem que ver o que acontece em 2014. De modo geral, precisa de muito mais Estado fazendo investimento e proporcionando investimento. Só um reparo em relação à questão do PAC, porque ela tem que ser melhor examinada. Sebastião, aí eu vou para um outro ponto de vocês dois, que é a questão dos encadeamentos produtivos, né? Você diz que tem que separar o petróleo de recurso natural. Eu entendo a sua preocupação. O que você quer outra coisa. Você quer diferenciar dentro dos recursos, dessa frente de expansão chamada recurso natural, e petróleo é um recurso natural, o que fazer com cada segmento. Você não está, quer dizer, senão o meu modelo fica, você tira aí, bota onde? É recurso natural. Eu estou pegando os diversos segmentos da estrutura produtiva brasileira, dizendo assim, esses aqui são tipicamente segmentos de consumo de massa, esses são tipicamente segmentos de infraestrutura, e esses aqui são tipicamente de recursos naturais. Vocês vão perguntar assim, e os bens de capital? Esses nós distribuímos pelas cadeias produtivas. Muito bem. Os bens de capital industrial, eles servem para as três frentes de expansão. O que você está me dizendo, aliás, mais uma homenagem aqui ao Castro. Eu vi o Castro fazer uma exposição lá no Ministério da Fazenda, uns 5, 6 anos atrás, dizendo que o petróleo brasileiro tem que ser usado essencialmente para o mercado interno, dando tempo para fazer todos os encadeamentos produtivos, fazendo essas coisas que o Cezinha acabou de colocar, tá certo? Porque a velocidade só ia atrapalhar. Além do mais, a velocidade ia nos colocar financeiramente à mercê dos chineses, etc., que seriam os financiadores de uma velocidade maior. Então, o que você está me dizendo não é que a Petrobras não é recurso natural, é que a Petrobras merece ser pensado como um mecanismo, uma engrenagem talvez mais poderosa do que as demais dentro dos recursos naturais, do ponto de vista de fazer políticas públicas bem-sucedidas, tá certo? Garanta o futuro. E aí vem, para terminar, a questão do André, que tem a ver com isso, né? Como está a questão da taxa de câmbio, como está a questão da indústria, tá certo? Olha, tem duas posições extremas na questão do câmbio, e eu sou da coluna do meio. Uma posição extrema é a posição, digamos assim, dos financistas que gostam que a taxa de juros esteja bem alta, os rentistas bem altos, a taxa de câmbio está apreciada, eles se garantem dessa maneira. Aliás, enquanto dura, é bom também para a população, que a distribuição de renda melhora. Essa é a posição extrema. Eu não sou favorável a essa, que é, digamos assim, uma posição palossiana, né? O Gustavo Franquiana palossiana, digamos assim. Tá? E foi através do câmbio apreciado que se conseguiu segurar a inflação no plano real e depois no período do Lula também. E o Fernando Henrique teve complicações quando isso aí se desfez em fins de 88, de 98. Muito bem. Mas eu também não sou favorável a, digamos assim, uma taxa de câmbio do meu querido amigo Bresser, eu vou chamar de bresseriano, né? Porque ele acha que tem que colocar a taxa de câmbio lá 3, alguma coisa bem alta. E por que eu não sou favorável a isso? Porque eu não acredito que seja sustentável a inflação. Isso é um impacto inflacionário gigantesco. E um impacto sobre o preço dos alimentos e dos bens de consumo com relações com o comércio internacional muito forte. Então, isso daí significaria um golpe no modelo que eu quero defender, que é o modelo de consumo de massa. Que eu preciso de aumentar salário e poder aquisitivo da população para continuar tentando fazer com que isso que o Cezinha chama de talvez uma bolha de consumo não seja apenas uma bolha de consumo, seja uma coisa de um início de 40 anos, como diz o Sebastião. A indústria brasileira, você não estava aqui, a indústria brasileira, ela aproveitou a época de vacas gordas e investiu muito em modernização, até porque aproveitou uma taxa de câmbio muito favorável para importar muito. Então modernizou bastante. Mas o que ela não fez foi a expansão e diversificação.
Faz isso com taxa de câmbio? Eu acho que não. Por quê? Porque a taxa de câmbio mais elevada vai tirar o mercado interno dela. E ela investe para o mercado interno. A taxa de câmbio, se desvalorizando muito, vai bater no salário, vai bater no consumo para ela. E ela precisa disso para crescer. Certo? Eu não posso correr esse risco. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter uma taxa de câmbio parecida com essa que está aí, aproveitando que os juros são menores, inclusive os do BNDES, procurando fazer uma coisa que não foi feito suficientemente, que é baixar os spreads bancários. Isso é uma coisa errada que foi feita. A Dilma até tentou, mas os spreads são gigantescos, isso atrapalha muito o investimento e expansão. Por quê que atrapalha? Porque o sujeito, quando dobra uma fábrica com dinheiro barato do BNDES, barato não, é caro em relação até ao japonês, mas enfim, com juros menores do que os de mercado, que tem que ser, ele recebe o dinheiro do BNDES para fazer investimento fixo, mas ele não recebe para aumentar o número de trabalhadores, pagar a conta de energia, pagar os insumos. Isso ele faz com capital de giro. E se ele não tem uma equação de capital de giro favorável, ele se arrebenta. Isso é uma das razões que freiam o investimento de expansão. Então, se você combina juros menores com redução de spread para os empresários, tá certo? E com uma taxa de câmbio bem mais razoável do que aquela que existia nos anos 2000, você pode pegar essa situação e fazer o que em cima dela? Fazer crescimento econômico para eles terem incentivo a investir, tá certo? Crescimento do investimento público, que demanda na veia para eles. E você tem que dar incentivo ao investimento industrial, incentivo ao investimento. E não desoneração, porque o industrial já tem uma rentabilidade boa, corrente, em cima das plantas que vem lá dos anos 70. Ele vai modernizando e vai ganhando dinheiro com aquilo. Aliás, mesmo porque o capital dele já está todo, enfim, amortizado. Então, ele trabalha com capital variável. E em cima disso, ele tem tido boa rentabilidade. Mas esse é o passado, não é o futuro. O futuro é a expansão e diversificação. E para isso, eu não daria uma taxa de câmbio diferente dessa que está aí. Aliás, eu acho até que nessas circunstâncias em que vai se precisar aumentar o preço de energia, enfim, no primeiro semestre do ano que vem, eu não vou correr maiores riscos nesse momento com a taxa de câmbio. Isso aí é um paulado na inflação, e se já está difícil governar assim, né, se a oposição já está presente, imagina com a inflação a 10%. Então, eu espero que não seja, enfim, tão ruim como foi em 2004 e em 2011, o enfrentamento da questão da equação entre crescimento e inflação. Eu espero que seja mais favorável ao crescimento. Agora, eu entendo as razões de um governante que está começando um novo mandato, muito acossado, em não alimentar o processo inflacionário, muito menos com desvalorização da taxa de câmbio. Em relação à questão da reação da Dilma, olhando sempre, você sabe que eu sempre tento olhar o lado bom e o lado ruim. Cezinha, eu sou o pessimista das conversas, ele sempre eu sou otimista, ele é sempre o pessimista, em geral eu perco, né? Ele ganha, né? Eu espero que dessa vez eu... Mas a gente esteve muito próximo em muitos pontos, é uma questão de ênfases aqui, né? As dúvidas que eu tenho sobre a continuidade das coisas que eu posso levantar hoje, que não podia levantar antes de domingo, estava quieto, pegava o microfone e falava, olha só, que maravilha e tal, que melhorou e tal. Então eu tenho duas coisas que eu queria dizer em relação a esses pontos realistas do cenário. Aliás, tem poucos intelectuais do Brasil que têm essa visão, essa qualidade do meu amigo Cezinha, de essa interdisciplinaridade na sua interpretação de Brasil. O Lessa é um. Eu digo sempre que o Lessa, entre os bons economistas do Brasil, é o melhor dos sociólogos. Ele é um, porque ele conhece de economia e faz uma análise de política e social muito recheada. E o Cezinha também já conhece o suficiente de economia para não dizer bobagem nessa área, dizer coisas corretas, e tem essa visão interdisciplinar, né, das coisas. Então eu sempre aprendo muito. Eu espero que ele não esteja certo nesse pessimismo dele. Eu acho que a Dilma, ela tem uma coisa que ela quis marcar. Parece que ela entra, digamos assim, perdedora por causa da reação do Congresso. Mas ela quis, exatamente por causa das questões que vão acontecer na Petrobras, de toda essa campanha, eu acho que ela quis marcar que ela é a campeã da luta pela reforma política. Mesmo que ela perdesse, ela acho que até
A aposta dela pode ter sido, vou apresentar, vou perder, mas eu marquei. Então, eu não tiro por esse episódio dessa semana uma derrota dela. Eu acho natural, até se foi uma cartada que ela deu. Quer dizer, eu propus lá, não sei quanto tempo atrás, e passei a campanha dizendo que eu queria uma reforma política para parar de haver, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que ela conseguiu marcar, apesar da derrota. Foi uma derrota que teve um componente de vitória. Eu ia falar outra coisa, mas como eu esqueci, é bom para a alegria de todos. Eu vou tentar, faltam 5 minutos para acabar o nosso tempo. Tem 8 inscritos. Eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar, vou aproveitar e estender um pouquinho mais 10 minutos de debate. E aí, uma pergunta para o interno, outra para o externo. Vai ser o João Barbosa e o Fernando Siqueira. Mas aí a condição é você escolher um dos dois para fazer pergunta e tem que ser um negócio, uma pergunta só. Obrigado. É uma pergunta só, eu vou dirigir para o César, para mais de conteúdo político, vamos dizer assim, e tem a ver com um pouco a avaliação de a possibilidade de se considerar o que houve no governo Dilma em termos de expansão de consumo de massa um projeto de desenvolvimento. Eu vou discordar aqui do Ricardo em relação a questões cambiais. Eu acho que o chamado tripé macroeconômico de superávit primário alto, taxa de juros sobrevalorizada e taxa de juros alta, taxa de câmbio sobrevalorizada, taxa de juros alta, são os três muito contrários ao crescimento econômico, portanto, alguma coisa que possa ser chamada de um projeto de desenvolvimento econômico a longo prazo. 12 anos desse tripé mantido, acho que não permite a gente dizer que isso não é um projeto de desenvolvimento. E porque esse tripé macroeconômico foi herdado do governo anterior, que tinha inspiração neoliberal. E aí, quero conectar isso do ponto de vista político, que eu acho que é um problema que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e a crise financeira tem a sua origem nisso, que é o excesso de influência do mundo financeiro, o Sebastião falou em financiarização, sobre os sistemas políticos. Acho que a crise dos bancos americanos, a crise de 2008, tem por trás o excesso de influência dos banqueiros sobre os governos, que foi a origem da desregulamentação suicida que gerou, no final das contas, a crise. Isso, na minha opinião, continua presente nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, de alguma forma. Talvez a única diferença fundamental é que a taxa de juros aqui é alta e nesse país não é. Mas eu gostaria que você comentasse, dentro desse imbróglio político que nós temos, essa questão do excesso de poder do sistema financeiro sobre... Bom dia a todos. Eu sou Fernando Siqueira, da Associação de Engenheiros da Petrobras. Antes da pergunta, eu queria fazer um breve esclarecimento. A questão do petróleo. Nós temos um gráfico da Agência Internacional de Informações Energéticas dos Estados Unidos, que diz que o shale gas, entre 2015 e 2040, vai contribuir com 1/3 da produção americana, que por sua vez produz 1/3 do seu consumo. Ou seja, o shale gas vai contribuir com 1/9 do consumo americano. Então, quando essa derrubada do preço aí pela Arábia Saudita em conluio com os Estados Unidos, principalmente para enfraquecer a Rússia e o Irã, o petróleo a $80 ainda viabiliza muito o pré-sal, que tem um custo de produção da faixa de $10 a $15 por barril. Então, essa queda do petróleo não inviabiliza o pré-sal e está longe disso. Então, citando o exemplo da Noruega, né, que na década de 70 era o segundo país mais pobre da Europa, administrando bem seu petróleo, hoje é um dos mais desenvolvidos do mundo. Então, o pré-sal, como o Sebastião disse, é sim uma fonte de redenção econômica, financeira e tecnológica do Brasil. A minha pergunta, que o Ricardo mencionou ali, é que na década de 80, na década de 70, o Geisel fez um decreto permitindo que a Petrobras comprasse no mercado nacional até pelo dobro dos preços internacionais.